Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Bom dia, igreja. Bom dia. Espero que estejam todos bem, que nosso Senhor tenha nos acompanhado até aqui. É difícil subir depois do que tudo foi dito em você. Colocou em lugar difícil aqui, hein? Difícil. Isso é muito bom. Só o que a Lucia falou, tudo que a Lucia falou já era o suficiente. Eu nem sei mais o que eu estou fazendo aqui, mas tudo bem. Vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Esse mês a gente está conversando, durante esse tempo, sobre coragem de ser. No sermão passado, há 2 semanas atrás, eu falei sobre coragem de ser perseverança. E eu escolhi para a gente conversar a carta de Tiago, que é uma carta muito cara para mim. Que ela, se eu não me engano, assim, comigo mesmo, eu acredito ser a carta que mais se comunica comigo. Porque o Tiago, ele é o cara que fala de pessoa para pessoa. Ele é aquilo ali que está escrito. E aí ele tem todo o cuidado de transparecer como ele é e com quem ele está falando, sabe? E aí nós conversamos semana passada sobre Tiago 1. E aí eu falei para vocês, Tiago é o cara mais objetivo do Novo Testamento. Isso não é uma fala minha, quem falou isso foi o Dr. Russell Philip Shedd. E ele fala que o Tiago ele já vai direto ao ponto no primeiro capítulo. E no primeiro capítulo, ele já deixa claro o que ele quer falar e por que ele está falando. Ele está falando sobre ser perseverante na coerência. Então, ele já deixa o resumo de tudo. Tudo que vem após é o comentário disso. Então, hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. E aí eu quero convidá-los para a gente ler Tiago 2. Só que dessa vez eu não vou ler o capítulo inteiro. Não vou ler o capítulo inteiro, até porque esse capítulo foi o meu TCC. Então, se eu lesse o capítulo inteiro, vocês sabem que hoje vocês não sairiam daqui. Então, vou ler só a metade dele, até o verso 13. E o texto diz o seguinte: meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhes disseres, tu senta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo,
assim fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfará sobre o juízo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que nos foi dito até aqui. Obrigado pela possibilidade que nós temos de nos acercarmos das suas escrituras e podermos ler, porque bem sabemos que muitos não têm esse privilégio. É um privilégio, Pai, reconhecermos e conhecermos o Teu nome, e que nós façamos desse privilégio, não só privilégio, mas responsabilidade. Responsabilidade por aqueles que ainda não ouviram, responsabilidades por aqueles que ainda não perceberam, responsabilidades por aqueles que carecem. E que a gente possa chegar com uma mensagem de paz, de acalento, de carinho para todos eles. E nesse sentido, Pai, nós te pedimos hoje que o Senhor comunique com a gente, comunique com a sua voz maravilhosa, a voz que nós possamos compreender de fato, que traga um banho de lucidez sobre tudo que será dito. E nesse sentido, Pai, que a gente possa carregar essas impressões suas na nossa vida, que a gente possa carregar no nosso dia a dia, e que seja assim. Abra o nosso entendimento, para que a gente compreenda, para que a gente perceba, nos livre de toda pré-compreensão, preconceitos, para que a gente consiga de verdade ouvir a Ti. E que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu falei que esse texto é um texto caro e que foi o texto do meu TCC. Eu vou tentar fazer aqui em 30 minutos, mas você sabe que em 30 minutos eu nunca consegui fazer. Então não espere isso hoje, eu vou tentar. Mas vamos lá. No versículo 1, Tiago fala, meus irmãos. Meus irmãos, é comum no Novo Testamento a gente ouvir essa expressão, meus irmãos. Os discípulos tratavam a si mesmos como irmãos, e é por isso que a gente carrega essa marca entre nós hoje. A gente chama de irmão e irmã. Só que uma coisa que é engraçada é que naquele tempo muitos cristãos foram perseguidos por causa disso. Duas coisas que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. É porque eles se chamavam de irmãos e porque eles diziam comer o corpo de Cristo. E aí os caras falavam assim, vocês são incestuosos e são canibalistas. E os caras acusavam os cristãos assim. Né? E como, por exemplo, Tertuliano, mais à frente, ele vai rebater essas críticas. Ele vai falar o seguinte, como nós somos canibais se não comemos carne humana alguma? Mas nós comemos o corpo de Cristo, que é incorruptível, o corpo que foi glorificado. Bom, e aí ele fala isso. E aí sobre os irmãos, ele fala assim, nós nos chamamos de irmãos por conta da nossa união em Cristo, que nos torna uma família, e não nos torna irmãos consanguíneos, é diferente, mas nos torna uma família em Cristo. E aí você pode encontrar essas citações no livro que a gente pode... Se você pesquisar no Google, Apologia de Tertuliano, você vai encontrar essas citações também. E aí, Tiago fala sobre isso, meus irmãos, reestruturando, estabelecendo, melhor dizendo, o laço familiar em Cristo. Ó, todos somos irmãos. Não tenhais fé em nosso Senhor. Aqui o autor está contrastando a fé com o que vem a seguir. Ele está falando assim, ó, não tem como ter fé no nosso Senhor fazendo o que vem a seguir. E que eu não vou comentar agora, vou comentar depois. Né? Enfim. E aí ele usa a palavra Senhor da Glória. Né? O texto aqui vai falar, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória.
Mas esse Senhor da glória não está escrito assim no original. Tá? Só contém a palavra glória, não contém a palavra Senhor. O Senhor veio antes de Jesus. Então só contém a palavra glória. No original, essa palavra ela faz alusão, segundo o Dr. Shedd, à palavra Shekinah, que é no hebraico, graça de Deus, glória também, né? Que significa a presença de Deus, que aí o Tiago está tentando dar a compreensão aqui para o leitor de que Jesus ele preenche todos os ambientes, todas as esferas da sua vida, tudo, tudo. Então não tem como você ter fé em Jesus, que preenche todos os ambientes da sua vida, em acepção de pessoas. Não tem como. Porque até no seu relacionamento com elas, Jesus preenche. E aqui, alguns estudiosos vão concordar que a tradução, ou melhor, as traduções sobre esse texto, elas reduzem e empobrecem o texto. Porque a acepção de pessoa é muito brando, é de boa. A acepção de pessoa a gente... não, a acepção eu tratei o fulaninho ali de modo diferente. Mas não é isso que o texto está dizendo. Porque se fosse isso, o Tiago não teria o tom que ele tem quando ele vai ilustrar ali daqui a pouco. E a palavra traduzida de maneira branda, ela não capta a intensidade e a seriedade do texto. Na verdade, a palavra é uma expressão que foi cunhada sobre algumas frases da Septuaginta, da Bíblia, traduzida para o grego, né? E que significa levantar o rosto, ou virar o rosto, segundo o acadêmico Wendel da Cunha. Cunha ele alega que o texto contrasta com o favoritismo concedido aos poderosos. Portanto, a palavra utilizada é... Para quê? Enfim, a palavra utilizada é prosolepsia, né? Que é muitas vezes traduzida por parcialidade ou favoritismo, mas na verdade é a expressão que quer dizer levantar o rosto. E ao utilizar essa palavra, Tiago fala a palavra não em grego, demonstrando um extremo contraste que foi dito anteriormente. E aí o detalhe é que essa palavra ela está no plural. Então, não existe um tipo de favoritismo ou um tipo de parcialidade. São parcialidades, favoritismos. E aí, Jean-Marie Becquer, um historiador especializado no estudo do Império Romano, vai afirmar que as distinções entre ricos e pobres era muito comum naquele momento. Perante a lei, os honestiores, isso é, os ricos, eles eram conhecidos como honestiores, ou seja, honestos, né? Isso é, os de alta posição, eles eram considerados honrados, e as penas aplicadas a eles, o máximo que poderia chegar era o exílio. Vai ser exilado. O máximo. Era o máximo. Já os pobres, os humilhores, ou seja, os humilhados, o mínimo de pena para eles era tortura severa. Era tortura severa. Então, Tiago está alertando contra esse tipo de pensamento que estava se introduzindo ali aos poucos na comunidade cristã, que infelizmente permanece até hoje, tá? Permanece até hoje. Por exemplo, na nossa sociedade, se a gente pegar aqui o que aconteceu em Brumadinho e Mariana, se você for analisar e ver lá quem que foi culpado por aquilo ali, tem alguém preso? Ninguém preso. Mas o pobre de periferia, o menino de 12 anos carregando um saco de pipoca na mão, ele foi condenado à pena de morte, porque foi confundido o saco de pipoca com um fuzil. Entende a gravidade da coisa até nos dias de hoje? Então, a pena aplicada para os ricos é uma, para os pobres é outra, totalmente diferente.
Segundo Wendell, a forma gramatical do texto sugere que não são atos assim isolados, não são casos isolados, são atos repetitivos. Isso que foge dessa ideia de acontecer de forma pontual. Não, acontece sempre. E aí você pode se perguntar, mas beleza, então o que seria essa parcialidade, essas parcialidades, né? A expressão levantar o rosto, né? Levantar o rosto é dar destaque. Ó, levanta o rosto, dá destaque para o cara aqui, ó, coloca ele em posição de destaque. E segundo Douglas Moo, no seu comentário à carta de Tiago, ele fala que a palavra utilizada para levantar o rosto pode ser tanto para dar destaque para alguns, como virar o rosto para não ver outros. Ou seja, excluir outros, né? E envolve mais do que simplesmente exaltar os ricos ou os privilegiados, mas também rejeitar ou marginalizar os pobres e argumenta que é uma atitude de distanciamento ou até de exclusão social dos desfavorecidos. Ou seja, só de virar a cara ou fazer uma careta, né? Eu virei a cara que o Léo tá ali. Aquela caretinha básica, né? Enquanto que para o privilegiado eu recebo assim, o cara rico eu recebo com um sorriso no rosto, isso já é uma ação excludente para Tiago. E aí você pode perguntar, tá, mas como é que isso se aplicava ali no contexto do ajuntamento dos crentes? Até porque a palavra traduzida aqui na minha tradução é sinagoga, mas na verdade ela poderia ser traduzida por ajuntamento. Ajuntamento. Em algumas sinagogas naquele tempo existiam lugares de prestígio. E quais eram eles? Próximo onde ficava a arca, onde ficavam os rolos. Isso é uma comunicação. Eram os lugares mais próximos, as pessoas que estavam mais próximas ouviam melhor, tinham acesso ao conteúdo melhor e tinham destaque. Tinham destaque. Mas havia outras formas de favoritismo também, e o texto traz dessas formas aí, de segregação social, digamos assim. Existia segregação espacial, ou seja, tinha um lugar lá para o rico, ele se distanciava do pobre. Recentemente teve uma igreja que fez isso, né? Cobrou ingresso para sentar mais na frente, os caras que pagavam, sei lá, era tipo R$ 2.000, aí senta aqui mais à frente. Senta aqui mais à frente. Aí enquanto os que não pagam isso daqui, lá atrás, longe, bem longe, teve uma igreja que fez isso. Segregação espacial. Os ricos tinham um lugar em específico para se separarem dos pobres. E depois, segregação financeira. Bom, começa pelas vestes. Né? Os ricos tinham vestes que chamavam a atenção. A discrepância na analogia em tratar um rico com vestes brilhantes e um pobre com vestes sujas, e com isso é gigantesca. E com isso, também inclui o acesso e serviço, por exemplo, à saúde, a questão financeira. Tá? Então, o texto ele trata isso. Olha, o pobre, ali pobre, quase todo mundo era. Tá? Rico eram poucos. Pobre, quase todo mundo era. E o pobre, ele só tinha, muitas vezes, uma túnica. Ele tinha que andar com aquela túnica todos os dias. Então, obviamente que ela ficaria suja. Não é? E, com isso, já alerta grandes riscos à saúde. O rico não. O rico tinha mais acesso, tinha várias túnicas. Se bobear, nem repetia a túnica. Né? E aí há a segregação financeira, discrepada aqui no texto. Há também a segregação na área da justiça e segurança, que é o que Tiago vai falar sobre quem domina o juiz. O rico, ele domina a justiça. Já o pobre, não. O rico era beneficiado nessa área. E o pobre, totalmente desbeneficiado. E, por fim, mas não menos importante, eu acho que é o que eu vou mais destacar, é a segregação do conhecimento. Como eu falei, eles sentavam à frente, eles tinham mais acesso do que os pobres. Bom, nós notamos que
cultura romana já estava muito envolvente no meio dos crentes. E aí Tiago tinha um novo desafio, que era lidar com a helenização da fé, porque isso ia acontecer. O grego era a língua mais falada. E o engraçado de tudo é que o Novo Testamento ele não foi escrito pelo grego mais formal, ele foi escrito pelo grego da rua. Da rua. E aí, o Henry Chadwick vai discutir os impactos dessa helenização no cristianismo e associar essa forma grega de enxergar o mundo, ou seja, a filosofia grega, como um dos principais fatores de divisão social dentro da comunidade cristã. Tá? Então, você pode perguntar, mas como é que se deu isso? E aí o Henry Chadwick vai falar que é através de uma intelectualização da fé. Intelectualização da fé. Note, por exemplo, quem era Pedro? Pescador. Quem eram os discípulos de Jesus? Pescadores. Aí tinha o Zelote, aí tinha o publicano, tinha vários. Mas nenhum da alta sociedade. E por quê? Porque a fé ela foi construída nesse ambiente onde todo mundo tem acesso. Então não tinha essa intelectualização da fé. E note que eu não estou falando contra você ir para a faculdade, estudar. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Estou falando sobre acesso à informação. Essa era uma forma de levantar o rosto de alguns. Uns tinham mais acesso e outros não. E isso dava posição de destaque para uns, quanto para outros não. E com isso a gente vai trazer um pouco mais para recente, né, nesse caso. O intelectualismo nas comunidades cristãs. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica do Brasil, acho que é IPEA, né? Beleza. A Assembleia de Deus é a instituição religiosa que mais cresce no Brasil. E corre grande risco de, em 10, 15 anos, a Assembleia, só a Assembleia, tá? Tipo, ter grande maioria na sociedade. Grande maioria. Por exemplo, qual é o grande risco de, em 10, em 15 anos, a fé protestante ultrapassar o catolicismo no Brasil? E dentro dessa fé protestante, a vasta maioria será da Assembleia de Deus. Né? Há alguns estudiosos que falam que, da forma que está crescendo, pode chegar assim. E Emiliano Jamba, no seu livro Teologia e Negritude, ele afirma que isso se deve à habilidade de comunicação com a cultura que está inserida, que a instituição da Assembleia de Deus se dispôs. Ela se dispôs a comunicar o Evangelho com a cultura. Segundo Gideon Alencar, eu recomendo aqui para vocês o Conversas Pastorais que saiu ontem. Gideon Alencar, ele foi um dos caras que eu mais citei assim na minha apresentação de TCC, porque ele é um grande estudioso da área do pentecostalismo brasileiro. E aí ele fala que no ano de fundação da Assembleia de Deus, 1910, se eu não me engano, a Igreja Católica ela celebrava missas em latim. A Igreja Luterana celebrava os cultos em alemão. A Igreja Anglicana celebrava os cultos em inglês. E as demais igrejas protestantes em um teologuês anglo-saxônico que nunca comunicou com o Brasil em nenhum momento da história. E até mesmo a única igreja pentecostal da época, que é a Congregação Cristã no Brasil, celebrava seus cultos em italiano. Traduzindo, a fé protestante, a fé cristã no Brasil, ela não foi feita para comunicar com o pobre nenhum. O cristianismo brasileiro, em seu primeiro momento, ele não se preocupou a se comunicar com as outras pessoas, principalmente as pessoas do seu ambiente, mas, de certa forma, virou o rosto de uns e intelectualizou outros, porque excluiu acesso a uns, mas deu acesso a outros. Deu acesso a quem? A quem falava latim. Deu acesso a quem? A quem falava alemão.
Deu acesso a quem? A quem falava inglês, a quem falava francês, italiano. Deu acesso. Mas, enquanto aqueles que falavam a linguagem do povo brasileiro não chegou. Então, a igreja virou o rosto para isso. E tudo isso é uma questão de linguagem. Linguagem. E essas situações até hoje, visivelmente presente em todas as esferas da nossa sociedade. Não só nas comunidades de fé. Eu vou trazer para um âmbito social, assim, mais geral. Por exemplo, nós encontramos barreiras de comunicação entre o povo geral e a academia. A gente encontra. Se eu pegar um artigo e ler para muitos de uma periferia, eles não vão entender. O artigo científico, eles não vão entender. Por quê? Distanciou a linguagem. Pierre Bourdieu vai dizer que a linguagem acadêmica, engraçado que o Pierre Bourdieu é um cara que escrevia difícil, tá? Muito difícil. E ele vai dizer e ele critica isso, tá? É engraçado, mas vai dizer que a linguagem acadêmica é de fato elitista e não se preocupa em comunicar-se com todo mundo. Não se preocupa. Mas com apenas uma parcela que domina o capital simbólico, o capital cultural e o capital social. Só com essa parcela. E aí o Lima Barreto, aquele que escreveu O Triste Fim de Policarpo e Quaresma, né? Quaresma, ele também batia nessa tecla. Ele até tem uma frase que ele fala que tipo, os acadêmicos, os escritores, eles escrevem para o público, para a aceitação do público, e não para a verdade. E aí era uma crítica ao público que lia os artigos científicos e não a aceitação do público em geral, né? E aí ele bate firmemente contra esse academicismo ou essa torre de marfim que os produtores de conhecimento se exilaram do mundo. E aí, como a gente pode perceber, isso é presente também nas nossas instituições cristãs. O Tiago alerta que essa forma de pensar e agir é totalmente contrária com a fé em Jesus. Totalmente contrária. E aí, Tiago, no verso 8 e 9, vai falar que se você diz obedecer a lei régia, que é o amor, ou seja, a lei que é sobre todas as leis, mas faz discriminação, isso tem favoritismo na forma que você age, na forma que você pensa, na forma que você fala, compartilha suas experiências, ou seja, você fala de uma maneira que você sabe que talvez a pessoa que está te ouvindo não vai entender, mas você fala de propósito porque você quer sair mais bonito na história. Não, o cara fala difícil. Se você faz dessa forma, você está cometendo pecado. E aí de frente, para o juiz, você será condenado como transgressor. Porque você não amou quem está te ouvindo, em momento algum. E aí entra num ponto do verso 2 e 4 aqui, que eu quero descrever também. Homem com um anel de ouro. Notem que eu estou com um anel dourado, não de ouro. Eu não tenho dinheiro para comprar, não. Mas eu gosto, é porque eu mirei assim num personagem de uma série, eu falei assim, eu quero ter esse estilo aqui. E aí acabei acertando no bicheiro, que é o Jazz da série Bel Air. Falei, o cara anda com os outros, uns panos maneiros, assim. E aí, toda vez que eu boto uma camisa estampada assim com ouro, eu fico me sentindo bicheiro. Aí eu falo, vamos ficar só no preto. No Ele é um relógio dourado. Entende? Mas assim, eu não uso nada de ouro, é tudo dourado, é diferente. Mas aqui tem um homem com um anel de ouro. Sherd afirma que somente alguém da alta posição, como por exemplo, imperadores romanos, políticos, né? Ou gente muito rica, possuíam anéis de ouro. E note que não é um só, são anéis de ouro. E a intenção de aparecer no ajuntamento dos crentes dessa forma era ganhar um certo tipo de prestígio. Segundo Antônio Carlos Costa, no seu livro Convulsão Protestante, ele diz que o termo utilizado para roupas claras deveria ser traduzido para roupas brilhantes, porque o texto passa a ideia
de chamar a atenção, um rico que chama a atenção, as roupas chamam a atenção. E segundo Craig Keenan, a maioria dos camponeses daquele tempo possuía só uma túnica, como eu falei, portanto, era comum que ela estivesse sempre suja. Era comum, porque eles lavavam, sei lá, uma vez na semana. O Bia nem lavava. Né? Enfim, ou seja, todos eram pobres, assim, a maioria dos ouvintes de Tiago. E aí, no verso 5 e 7, ele vai falar, olha, por acaso Deus não escolheu os pobres? Escolheu os pobres? E aí Calvino vai comentar essa parte. Calvino vai dizer, é inconveniente e desditoso desonrar quem Deus concede a honra, visto que Deus honra os pobres. Então, todos aqueles que os repudia, reverte a ordem divina. Calvino que disse isso. E aí segue o texto. Não são os ricos que vos oprimem? Os ricos, segundo Wendell, detinham um poder socioeconômico e judiciário. Ou seja, eles tinham regalias sociais e poder aquisitivo para subornar os juízes a seu favor. Portanto, era comum que os ricos arrastassem forçosamente os pobres para os tribunais. Então, se você fosse um pobre naquele tempo e tentasse uma ação legal contra o rico, era certo que você ia perder. Quase impossível você ganhar. Quase impossível. Isso não sou eu que estou dizendo, é o historiador e teólogo Craig Keenan que fala. Quase impossível que um pobre, naquele tempo, conseguisse mover uma ação legal contra um rico e ganhar. Quase impossível. Antônio Carlos Costa argumenta que sobre a importância de definir as palavras homem pobre, o termo homem pobre. É importante a gente definir para conversar. Segundo Costa, a palavra homem, ela significa a imagem e semelhança de Deus, como está escrito lá em Gênesis 1, verso 26. Bom, e pobre significa ser privado de recursos para a vida. Bom, segundo Antônio Carlos Costa, homem pobre é aquele que é impedido de atuar na sociedade na plenitude do seu ser, de acordo com aquilo que ele foi criado, ser imagem de Deus. Então, o homem pobre é esse. Portanto, o texto está tratando de pessoas que sofreram e sofrem de uma privação que os impede de viver a sua vida plena. Isso é, como deveria ser. E a pergunta que a gente deveria fazer é: quem ou o que os privou? Quem os privaram? Nesse caso, Tiago atribui isso aos ricos, e afinal, não são eles que os oprimem? Aqui é um contraste com o que foi dito lá atrás. Olha só, vocês dão destaque a eles, mas não foi eles que os oprimem, porque são os que te oprimem. Então, ele segue no verso 8 ao 13. Fazeis bem. Essa parte é muito importante a gente destacar. Como dito anteriormente, Tiago afirma que para isso se resolver é só através do amor, é só através de cumprir com a lei régia, a lei do amor. E aí ele traz uma reflexão dura para o leitor. Ele fala, se você pensa que você ama, mas comete todas essas coisas que a gente já conversou, logo você vira o rosto, favorecendo o rico e marginalizando o pobre, você não ama nada. Não ama, você ama quem te ama, isso não é amor. Não é. E aí, pois o mesmo Tiago, ele disse, o indivíduo que exclui do seu campo de visão um outro ser humano, este já o matou. Ou seja, eu coloco o rico aqui para que eu não veja o pobre lá. Eu excluo ele do meu campo de visão. E uma coisa que a gente percebe, por exemplo, nem tudo que está fora do campo de visão não existe mais. Por exemplo, o lixo que você pega lá na sua casa, lá você joga, você dá lá para o lixeiro, ele tira do seu campo de visão, mas ele está lá ainda. Ele está lá, ele vai para o aterro sanitário. Então, mas na nossa mente, o nosso lixo já era, já foi.
A gente exclui que a gente gastou isso, que a gente jogou esse lixo lá. A gente exclui, já era. Eu nem lembro mais o que eu joguei no lixo ontem. Não lembro. Entende? Então, para Tiago, esse pensamento de exclusão do campo de visão quer dizer matar. Quer dizer matar. Como dito anteriormente em outro sermão que eu já falei, que é fácil matar alguém, é só ignorar a existência dessa pessoa. É fácil. É isso. E aí Tiago fala que a misericórdia, no final, ela vai triunfar. Triunfar. N.T. Wright diz que Tiago traz o paradoxo, no verso 13, a misericórdia de Deus, e diz que ela é soberana. Diz, ela triunfará, mas no instante em que dizemos, está tudo bem, está tudo certo, Deus perdoará qualquer coisa, não importa o que eu faço, Deus não tolerará para sempre no mundo no qual a misericórdia não seja a regra derradeira de vida, não seja a regra que vai sobrar. Qualquer coisa não vale para Deus. Qualquer coisa inclui arrogância, corrupção, blasfêmia, favoritismo e transgressão de qualquer tipo. Se Deus fosse misericordioso nesse ponto, ele seria profundamente, palavras de N.T. Wright, ele seria profundamente impiedoso com os pobres, com os desprotegidos, com os inocentes e com as vítimas e os oprimidos. Ele seria profundamente impiedoso com esses. E até aqui a gente nota a necessidade de emaranhar isso tudo aqui que eu falei para vocês. Tiago está falando que não há coerência em dizer ser crente e tratar pessoas com favoritismo. Lembrando que essa palavra não abrange o sentido do texto original. Então, qual seria a solução para Tiago, para esse tipo de problema? A solução está no verso 8, como já disse. Amar é a solução. Calvino alega que amar é um modo de viver e de ver a vida. Ou seja, eu não vejo a vida através da filosofia grega excludente. Eu não vejo a vida através das riquezas. Eu não vejo a vida através de coisas que segregam. Eu vejo a vida a partir do amor. E por conta disso, nós precisamos de coragem de ser amor. Coragem de ser amor. E esse é o título do nosso sermão de hoje. Calvino afirma que o termo régia significa algo reto. E por ser reto, não tem como você cortar caminho, porque toda vez que você tenta cortar caminho numa rua que é reta, você vai para outro lugar. Você não vai para o lugar que deveria. E qualquer piso fora do trajeto do amor é uma transgressão, é um desvio. É tomar outro rumo, outro. Nem sempre é fácil andar em linha reta, nem sempre. Eu assisti muito Discovery Channel para impressionar a Pietro e os pais dela. Eu já falei isso para vocês. E aí eu assistia Bear Girls. Gostava caramba do Bear Girls. E aí eu lembro de um episódio que ele ensinou a andar em linha reta dentro de uma floresta, porque a floresta tem um montão de referências que te confunde. E tudo é muito igual. Várias árvores e tal. Então ele falava assim, ó, você anda, sei lá, 100 metros e escolhe um objeto para você andar naquela direção. E chega naquele objeto, você escolhe mais um objeto para chegar naquela direção. É assim que se anda em linha reta no meio de uma floresta. Por quê? São muitas referências que podem fazer com que você se perca. Só é muito fácil você se perder numa floresta por causa disso. E aí, para o texto, a lei régia, o amor é referência. E no nosso mundo há muitas referências. Então a gente tem que estar sempre olhando para o amor. E quem é o amor para a gente? É Jesus. É a cruz. É a cruz. Talvez eu estava conversando com o Otávio ali, aí o Otávio perguntou por que eu carregava a cruz. É por isso. Para eu me lembrar de onde eu vim e para onde que eu estou indo. Para eu me lembrar. Aí eu carrego aqui no peito. Ela me serve de referência.
E como Antônio Carlos Costa assume, o fato de existir o homem pobre é um escândalo dentro da comunidade de fé, pois o homem pobre é aquele que foi privado de manifestar a glória de Deus na sociedade em sua plenitude. É aquele que é privado de manifestar a glória de Deus na sociedade em sua plenitude. E se a gente tem um homem pobre dentro da nossa comunidade, a gente está privando ele de manifestar a glória de Deus em sua plenitude dentro da comunidade. E a igreja, ela não pode, em hipótese alguma, segundo Antônio Carlos Costa, afirmar que todos os homens foram criados à sua imagem e semelhança, mas, na prática, no tratamento com essas pessoas, negar essa mesma doutrina, esse mesmo ensinamento. Eu nego toda vez que eu viro a cara para o irmão que é desfavorecido. Já viu? Quando o pastor fala para você assim, olha, abraça aquele irmão que está próximo, aquele irmão está exalando um cheiro. Eu neguei esse ensinamento. Porque, assim, o irmão que está exalando um cheiro ruim, ele também é imagem de Deus. E aí? Ele também é. E, através do amor, a igreja, idealizada por Tiago, se torna um agente de transformação social. Inclusive, esse é o título do meu TCC. A igreja como agente de transformação social. Impossível seria, no meio de nós, alguém ser considerado privado de manifestar a glória de Deus em sua plenitude. E eu não estou falando só de alguém que carece de recursos financeiros, mas de recursos de conhecimento, de recursos emocionais. Porque a gente também priva as pessoas de recursos emocionais. A gente priva as pessoas de recursos à saúde, de recursos à vestimenta. A gente priva. E, por amor, nós deveríamos seguir o que o Pacto de Lausanne diz. O evangelho todo ao ser humano todo. E para o evangelho ser todo no ser humano que é todo, o ser humano tem que estar todo. Basicamente isso. Afinal de contas, como se diz o Antônio Carlos Costa, a palavra evangelho significa uma boa notícia transformadora. Se eu venho aqui em cima falar de uma boa notícia para você, que é o evangelho, e não gerar nenhum tipo de transformação em mim primeiro, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Então, amar liberta. Amar transforma. Amar viabiliza a vida. Amar é ser, e para ser precisa de coragem. Então, tenha coragem de ser amor. Essa é a minha convocação para a igreja hoje. Tenha coragem de ser amor. Tenha coragem de quebrar com todos esses paradigmas sociais aqui que segregam. Tenha coragem. Eu tive que ter coragem para vir para o Candelária cuidar das crianças. Eu tive que ter coragem. Então, tenha coragem de ser amor. É isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque sabemos o quanto é importante para nós a gente se ajuntar em Teu nome, Pai. Nós temos um privilégio porque nós gostamos muito de estarmos juntos aqui. Nós gostamos muito. E a gente sabe disso porque nós reconhecemos a dificuldade que é estar aqui. Muitos vêm de longe, muitos têm que abrir mão de certos recursos financeiros para poder estar aqui no domingo. E tem muitos outros que gostariam de estar, mas não estão. Mas graças à tecnologia que foi concedida pelo dom da graça, a gente consegue compartilhar com eles ainda a nossa celebração gravada. Então, nós te damos graças por isso. Damos graças porque entre nós, Pai, nós sentimos bem. E, nesse sentido, a gente pede que o nosso relacionamento seja cada vez mais afiado pelo fato de que nós vamos ser coerentes com o amor que foi derramado sobre nós. Que nós vamos ter coragem para ser amor. Que a gente, a partir de hoje e sempre, a gente vai lutar e vai ter como referência a cruz que foi nos dada por amor. E que seja assim, Pai.
E que seja assim, que a gente tenha sempre como referência ela, no meio de muitas outras. E que a gente esteja sempre em comunidade, nos lembrando diariamente, ou melhor, toda semana que a gente nos encontra, que a gente nos atente para a cruz, por causa das referências que pode fazer com que a gente pise fora do caminho. Então, que seja assim, Pai. Em nome de Jesus, amém.